Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu me chamo Éder Chaves e você está aqui no meu, no seu, no nosso canal Sabe Aquele Livro. E com esse vídeo estreia de hoje, nós falaremos sobre os livros apócrifos ou os livros que foram deixados fora da Bíblia por um ou outro motivos. Cada qual tem o seu motivo. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre o livro de Enoque, tá certo? Então já vou chamar logo a vinheta para que a gente já possa começar o vídeo falando sobre esse apócrifo, o livro de Enoque, ok? Solta a vinheta. Bom, pessoal, para quem não conhece, o livro de Enoque é um dos livros apócrifos mais famosos já encontrados. Nele há revelações fascinantes, desde antes do surgimento do cristianismo, e também informações fundamentais sobre os séculos I a III a.C. No entanto, ao mesmo tempo que parece revelador, é um livro controverso e não faz parte do cânone bíblico. Neste vídeo, você vai entender os motivos que fizeram a Igreja não aceitá-lo como integrante da Bíblia Sagrada. Enoque, o patriarca, é um personagem bíblico que, de acordo com a sabedoria judaica, pertence à sétima geração de Adão, sendo filho de Jared. Enoque também foi pai de Matusalém, que foi avô de Noé. Assim que Matusalém nasceu, Enoque teria partido para o deserto em busca de aldeias para pregar a palavra de Deus. De acordo com Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois gerou Matusalém, ainda por mais 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram assim todos os dias de 365 anos de Enoque. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus tomou Enoque para si. Então, foi considerado um livro não canônico pela maioria das religiões cristãs. E o livro de Enoque também contém material único sobre diversos temas, como a origem dos demônios, o motivo da queda dos anjos e uma explicação das causas do dilúvio que foram narradas em Gênesis. Aliás, para a Igreja Católica conservadora, o livro de Enoque chega a ser ultrajante, e esse é um dos grandes motivos de não fazer parte da Bíblia. O livro de Enoque também contém uma explicação profética do reinado de 1000 anos do Messias, antes do julgamento final. O fim do mundo, segundo o autor, será marcado por uma grande tribulação, uma guerra cósmica entre as forças do bem e do mal, e a vinda do Messias, que irá derrotar os inimigos de Deus e estabelecer o seu reino eterno. O livro também descreve o destino dos justos e dos pecadores, após a morte e a ressurreição dos mortos no dia do juízo final. Em Apocalipse 20, capítulos 4 e 5, lemos que aqueles que creem em Deus, mesmo que tenham sido degolados pelos ímpios, ressuscitarão e viverão com Cristo por 1000 anos. Já aos contrários, a palavra divina terão suas almas presas às suas sepulturas por todo esse tempo. Enoque parecia saber da vinda do Messias e, de acordo com os estudiosos, a expressão do Filho do Homem apareceu pela primeira vez no livro de Enoque. E não é difícil encontrar o versículo 10 do capítulo 61, por exemplo, diz: Pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. O curioso é que o livro de Enoque foi escrito pelo menos 200 anos antes do nascimento de Cristo. E é certo dizer que séculos antes, outros profetas também anunciaram a vinda de um Messias, mas sem chamá-lo de filho do homem, como fez Enoque.
Alguns estudiosos sugerem que alguns dos patriarcas antediluvianos, como Sete, Enos, Cainã, Malaleu e Jared, também receberam revelações proféticas sobre o plano de Deus para a redenção da humanidade. Essas revelações estariam implícitas nos significados dos seus nomes, que formariam uma frase profética quando lidos em sequência. Curiosamente, formaria uma frase mais ou menos como esta: designado homem mortal, lamento, o Deus bendito descerá. A frase, claro, está sujeita a diferentes interpretações. Outra possibilidade é que alguns dos autores dos livros apócrifos atribuídos a Enoque, como o livro de Enoque 1, o livro de Enoque 2 e o livro de Enoque 3, também fossem profetas que viveram antes do dilúvio e que anunciaram uma vinda de um Messias. Esses livros contêm várias profecias sobre o fim dos tempos, o julgamento dos anjos caídos, a ressurreição dos mortos e o reino do Messias. O livro de Enoque é dividido em 5 partes, sendo a primeira delas o chamado o Livro dos Vigilantes, que é um dos mais intrigantes. Essa parte é a mais antiga e influente dos livros, pois contém muitas referências e alusões a textos bíblicos, especialmente do Gênesis. Ele fala sobre os anjos caídos que se enamoraram das filhas dos homens, belas e elegantes. Aos anjos, essas mulheres deram filhos e filhas. Foram chamados de Néfilins, seres gigantes que habitaram várias regiões do Oriente Médio. Quando os homens não conseguiam mais alimentar seus filhos gigantes, estes passaram a consumir as provisões que haviam, bem como matar e devorar quem se recusava a ajudá-los. Os gigantes se tornaram maus espíritos, mas foram derrotados. No versículo 1 do capítulo 16, Enoque diz: E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Assim, eles perceberão e perecerão até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição dos sentinelas e dos ímpios acontecerá. Em Gênesis capítulo 6, lemos também sobre a história dos gigantes, filhos dos anjos e das mulheres humanas que se misturam, inclusive com a de Noé. Vale ressaltar que Enoque foi bisavô de Noé e já previa a sina de seu bisneto. No versículo 16 do capítulo 105, Enoque diz que sua posteridade procriará na terra os gigantes não espirituais, mas carnais. Sobre a terra, uma grande punição será infligida e ela será lavada de toda a corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque que aquele que é nascido é seu filho, na verdade, e seu nome será chamado Noé, pois ele será um sobrevivente. Além dos gigantes, a humanidade passava por momentos de muita perversidade, além de conhecimentos considerados levianos para a época. Segundo consta no livro de Enoque, tudo isso foi ensinado aos homens pelos anjos Sameasa. Por exemplo, seriam dos principais líderes dos anjos rebeldes, sendo ele o responsável por determinar aos vigias, Grigores, que escolhessem cada uma a sua mulher. Jezabel ainda os incentivou a manterem relações sexuais com elas. Aquibeel ensinou tudo sobre a simbologia e o uso de sinais. Amas Arak mostrou como fazer feitiços usando raízes, e Armeres o instruiu os segredos das poções mágicas. Azaziel os ensinou como fabricar armaduras, facas e espadas, além de técnicas de luta. Por fim, Pelemoe ensinou à humanidade a mentira. Enoque viveu antes de Cristo e, segundo a Bíblia, ele teria sido tomado por Deus aos 365 anos. Não, mas como? Como assim tomado por Deus? Sim, ele teria sido arrebatado de acordo com a Bíblia. Na arrebatação, corpo e alma ascendem aos céus. Não só a alma.
A passagem bíblica que diz isso está em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Para muitos estudiosos, está claro que Enoque foi arrebatado para junto de Deus. Não há qualquer menção histórica acerca de ter encontrado e enterrado o corpo de Enoque. Segundo estudiosos da Bíblia, ele foi levado por Deus da mesma forma e pelo mesmo motivo que Elias. Porém, esse, como está escrito em Reis, capítulo 2, versículo 11, foi levado aos céus por uma carruagem e cavalos de fogo em meio a um redemoinho. A ideia de que Enoque e Elias foram arrebatados por uma nave espacial não é tão absurda quanto parece, não. Há muitas evidências de que os antigos artistas religiosos retrataram objetos e seres que não pertenciam ao seu tempo ou ao seu local. De algumas dessas obras de arte são verdadeiros enigmas que desafiam a nossa compreensão. Alguns teóricos acreditam que a ascensão de Enoque aos céus foi, na verdade, uma abdução alienígena. Eles argumentam que Enoque não visitou apenas o céu, mas também outros planetas e galáxias. Para comprovar isso, eles se baseiam nos capítulos 17 a 36 do livro apócrifo de Enoque, onde ele relata as suas viagens por diferentes mundos e firmamentos. Afinal, tudo isso seriam motivos para a Igreja não canonizar os textos de Enoque? Na verdade, foram várias as razões. Uma delas é que o livro contém conteúdos controversos, como a história dos anjos caídos que se uniram a mulheres humanas e geraram os Néfilins, uma raça de gigantes. Essa narrativa contradiz a doutrina cristã sobre a origem do mal e a natureza dos anjos. Outra razão seria a de que o livro tem autoria incerta e uma datação imprecisa. Não se sabe ao certo quem escreveu o livro e nem quando ele foi composto. Alguns estudiosos acreditam que o livro é uma obra pseudônima, ou seja, que usa o nome de Enoque, o bisavô de Noé, para dar mais credibilidade ao texto. Além disso, o livro não teve uma aceitação universal dentro da comunidade cristã primitiva. Embora alguns pais da igreja, como Tertuliano, considerassem o livro inspirado e confiável, outros, como Agostinho e Jerônimo, expressaram ceticismo e rejeição ao livro. Eles argumentaram que o livro não foi inspirado por Deus e não deveria ser considerado parte do cânone bíblico. Portanto, a exclusão do livro de Enoque da Bíblia pode ser atribuída a uma complexa interação de fatores históricos, teológicos e canônicos. O livro não foi reconhecido como uma obra autêntica ortodoxa e inspirada pela maioria dos cristãos, e por isso não foi incluído no cânone bíblico. Bom, pessoal, essa foi a história do livro de Enoque, esse apócrifo, ou seja, um livro que é temporal à época de Cristo, né? Seja na sua forma anterior ou posterior, mas que depois de um certo concílio, se eu não me falha a memória, o concílio de Nicéia, o qual foi designado quais livros fariam parte da Bíblia e quais não, os apócrifos são aqueles livros que ficaram fora daqueles que seriam organizados posteriormente, seriam chamados de livros sacros ou livros sagrados. No próximo vídeo, então, eu trarei para vocês um outro apócrifo, mais um livro aí deixado de fora da Bíblia Sagrada. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, graça e paz a você, paz e luz a todos nós. Até o próximo vídeo.